E se eu te dissesse que já houve uma época em que cientistas acreditavam que quase tudo já estava descoberto? Que restavam apenas duas pequenas questões para encerrar a física? E se eu te dissesse que foi justamente nesse momento que o mundo estava prestes a ser reinventado? Mas antes da ciência descobrir, alguém precisou perguntar: qual é, afinal, a utilidade da filosofia? Se a ciência responde, e a religião consola, o que sobra para a filosofia? Hoje nós vamos explorar exatamente isso. E talvez, ao final deste vídeo, você nunca mais subestime o poder de uma pergunta. No final do século XIX, a confiança na ciência era quase absoluta. A física de Newton parecia completa. A química estava organizada. A eletricidade era dominada. A humanidade sentia que havia desvendado os mecanismos do universo. Foi nesse cenário que Friedrich Nietzsche declarou: Deus está morto. Não era uma celebração. Era um diagnóstico. A ciência estava ocupando o espaço que antes era preenchido pela religião. Explicações substituíam mistérios. O desconhecido diminuía. E alguns acreditavam que estávamos próximos do fim das grandes descobertas. Há uma famosa observação atribuída a William Thomson, um Stone Baron Kelvin. Segundo ele, restavam apenas duas pequenas nuvens no horizonte da física: a impossibilidade de detectar o éter luminífero e a dificuldade de explicar a radiação emitida por corpos aquecidos. Duas pequenas questões. Nada mais. Mas eram justamente essas duas questões que dariam origem à relatividade e à mecânica quântica. Ou seja, o que parecia detalhe era revolução. E aqui começa a utilidade da filosofia. Ela pergunta: e se ainda houver algo que não estamos vendo? Em 1869, alguns anos antes dessas declarações otimistas, Thomas Andrews publicou nas Royal Society um estudo chamado On the Continuity of the Gaseous and Liquid States of Matter. Ele demonstrava algo profundo. A distinção entre líquido e gás não era absoluta. Havia continuidade. Havia transição. Havia um ponto crítico onde a diferença desaparecia. Isso significa que o ar, invisível, não era apenas vazio. Era matéria em outro estado. E aqui nasce uma pergunta filosófica: se o ar é matéria, por que não navegar por ele? Durante milênios dominamos a Terra. Depois dominamos o mar, mas o céu era território dos deuses. A filosofia ousa perguntar antes que a engenharia exista: é impossível? Ou apenas ainda não compreendido? Décadas depois surgem os balões. Depois os aviões. Depois os foguetes. Hoje atravessamos a atmosfera. Navegamos no vácuo. Orbitamos a Terra. E o céu deixou de ser morada divina para se tornar rota aérea. Tudo começou com uma pergunta. A filosofia não constrói motores. Não calcula órbitas. Não desenvolve turbinas. Mas ela faz algo mais perigoso. Ela desestabiliza certezas. Quando alguém diz: não há mais nada para descobrir, a filosofia responde: tem certeza? Ela impede que a humanidade feche o livro cedo demais. Ela mantém aberta a possibilidade do impossível. A ciência responde às perguntas. Mas quem formula as perguntas? Antes de Einstein, houve alguém que questionou o tempo. Antes da aviação, houve alguém que questionou o céu. Antes da exploração espacial, houve alguém que questionou o vazio. A filosofia é o espaço onde o improvável nasce. Ela é a tensão entre o conhecido e o desconhecido.
E sempre que acreditamos que chegamos ao fim, ela sussurra: talvez este seja apenas o começo, talvez a maior utilidade da filosofia não seja responder, mas impedir que paremos de perguntar. Porque o dia em que dissermos, já sabemos o suficiente, será o dia em que a curiosidade morrerá. E quando a curiosidade morre, a inovação morre junto. Nietzsche disse que Deus estava morto porque a humanidade acreditava ter todas as respostas. Mas a história mostrou algo curioso. Sempre que pensamos que sabemos tudo, descobrimos que não sabemos quase nada. A filosofia não compete com a ciência. Ela a antecede. Ela não elimina a religião. Ela a questiona. Ela não entrega respostas prontas. Ela entrega inquietação. E talvez seja justamente isso que mantém a humanidade em movimento. Porque enquanto houver uma pergunta sincera, o futuro ainda está aberto. E a próxima revolução pode estar escondida em uma pergunta que ainda não foi feita.